Existe uma pergunta que quase ninguém faz a si mesmo com honestidade. E quando alguém finalmente faz essa pergunta, a forma como ele enxerga a própria vida começa a mudar. A pergunta é simples: você está vivendo a sua vida ou apenas executando um roteiro que começou muito antes de você nascer? Pode parecer uma provocação filosófica, mas observe por um momento a vida das pessoas ao teu redor. Observe quantas pessoas repetem os mesmos tipos de relações, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações. Mudam de cidade, mudam de parceiro, mudam de profissão, mas o enredo continua, assustadoramente parecido. Alguns chamam isso de azar, outros chamam de destino, mas talvez exista uma terceira possibilidade. Talvez grande parte daquilo que chamamos de destino seja apenas inconsciência, repetindo padrões que nunca foram examinados. Padrões emocionais, padrões familiares, padrões culturais. Histórias que começam antes de você e que continuam sendo vividas através de você. E o mais curioso é que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber isso. Não porque sejam incapazes de perceber, mas porque vivem dentro de um fenômeno que eu chamo de normose. Aprendi com Pierre Weil. Esse termo foi desenvolvido por ele. Normose é quando uma sociedade inteira aprende a considerar normal aquilo que, na verdade, é profundamente doentio. É normal viver ansioso, é normal viver cansado, é normal repetir relações que ferem, que são tóxicas. É normal viver sem compreender a própria vida e quando algo se torna normal, ele deixa de ser investigado. A pessoa sofre, mas acredita que aquilo é simplesmente a vida. Agora imagine algo curioso. Imagine uma sociedade inteira vivendo ansiosa. Milhões de pessoas dormindo mal, medicadas, confusas sobre o próprio propósito. Isso deixa de parecer estranho, passa a parecer normal. Esse é um dos grandes paradoxos da nossa época. Nunca tivemos tanto acesso a informações sobre consciência, psicologia e espiritualidade. E, ao mesmo tempo, vivemos uma epidemia silenciosa de vazio existencial. Por quê? Porque informação não produz consciência. Consciência nasce de investigação. Investigar a própria vida exige coragem. Coragem de olhar para padrões que muitas vezes preferimos ignorar. Coragem de perceber que aquilo que chamamos de destino talvez seja apenas um roteiro emocional repetido por décadas, talvez séculos. E quando essa percepção aparece, algo dentro de você começa a se reorganizar. É como se uma luz fosse acesa dentro de um quarto que permaneceu escuro durante anos. Nada mudou externamente, mas agora você consegue ver. E quando você vê, você não consegue mais fingir que não viu. Esse é o início de qualquer processo real de autoconhecimento. Agora me deixa dizer algo que pode ser um pouco desconfortável. Grande parte do sofrimento humano não vem da vida em si. Vem de padrões invisíveis que continuam operando dentro de nós. Padrões emocionais, familiares, culturais. Enquanto esses padrões permanecem invisíveis, nós chamamos isso de destino. Mas talvez não seja destino. Talvez seja apenas destino inconsciente. Agora imagine algo diferente. Imagine que esses padrões possam ser observados. Imagine que aquilo que parecia inevitável começa a se revelar em sua estrutura. Nesse momento algo muda. O destino deixa de ser repetição. Ele começa a se tornar escolha consciente. E é exatamente nesse ponto que nasce o trabalho que eu venho desenvolvendo há muitos anos. A bioneuroterapia. A bioneuroterapia não é apenas uma técnica terapêutica, ela é uma forma de investigar a vida humana. Uma investigação que reconhece que corpo, mente, emoções, história familiar e consciência formam um sistema, sem eliminar a espiritualidade.
Quando esse sistema carrega histórias não compreendidas, ele tende a reproduzir essas histórias no presente. E então surgem os sintomas, os conflitos, as repetições. Mas aqui surge uma pergunta importante. Se grande parte desses padrões é inconsciente, como nós podemos percebê-los? A mente racional sozinha tem limites. Ela foi treinada para organizar informações, resolver problemas e planejar o futuro. Mas grande parte da vida psíquica acontece fora da mente racional. Ela acontece no campo simbólico, dos sonhos, nos impulsos, nas emoções que surgem sem explicação, nos símbolos que nos tocam sem que saibamos exatamente por quê. Por isso, ao longo da história humana, diversas tradições utilizaram sistemas simbólicos para investigar a consciência. Esses sistemas funcionam como espelhos, espelhos que não refletem apenas rosto, refletem a estrutura da psique. E é exatamente nesse território que surgem os oráculos. Hoje, quando alguém ouve essa palavra, geralmente imagina alguém tentando prever o futuro. Mas historicamente os oráculos nunca foram sobre prever o amanhã. Eles eram instrumentos de reflexão profunda, espelhos simbólicos da consciência humana. Um oráculo verdadeiro não diz o que vai acontecer com você, ele revela o que dentro de você está criando aquilo que acontece. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e é exatamente aqui que nasce o Livro do Infinito. O Livro do Infinito não foi concebido como um jogo folclórico, ele foi concebido como uma linguagem simbólica, uma linguagem capaz de revelar padrões da psique, tensões emocionais e movimentos inconscientes que muitas vezes governam nossas decisões. Em outras palavras, o Livro do Infinito não responde perguntas sobre o futuro. Ele revela perguntas que a consciência ainda não teve coragem de fazer. Aliás, se essa conversa está fazendo sentido para você, o Manual do Livro do Infinito está disponível no link aqui embaixo na descrição. Nesse manual, eu explico como utilizar esse sistema de forma responsável e profunda, não para prever acontecimentos, mas para investigar a própria consciência. E se você quiser receber em primeira mão a oferta inicial de lançamento, também pode entrar no grupo de WhatsApp que eu estou abrindo para quem quer acompanhar esse trabalho mais de perto. Agora me deixa tocar em algo importante. Vivemos numa época em que muita gente consome espiritualidade como quem consome séries de streaming. Assiste um vídeo, lê um livro, faz um curso, sente inspiração por alguns dias, mas inspiração não é transformação. Transformação acontece quando a consciência começa a investigar a própria vida com honestidade. Quando símbolos deixam de ser decoração espiritual e passam a ser instrumentos de investigação interior. Existe uma espiritualidade que funciona como entretenimento e existe uma espiritualidade que funciona como investigação. A primeira amplia o vocabulário espiritual das pessoas. A segunda muda a forma como elas vivem. A bioneuroterapia e o Livro do Infinito pertencem a esse segundo campo. Eles não foram criados para impressionar, foram criados para revelar. Revelar padrões, revelar histórias, revelar o ponto onde a consciência ainda está dormindo. E quando algo dentro de nós desperta, algo muito curioso acontece. Aquilo que parecia destino começa a perder sua força. Porque o destino inconsciente depende de uma coisa. Ele depende de que você não veja o que está acontecendo. No momento em que você começa a ver, o enredo começa a mudar. E é por isso que esse trabalho não é sobre prever o futuro. É sobre recuperar algo muito mais importante. Tua liberdade interior. Se essa conversa tocou algo profundo em você, eu te convido novamente a conhecer o Manual do Livro do Infinito. O link está aqui embaixo na descrição. E se você quiser acompanhar os próximos passos desse trabalho e receber a oferta de lançamento antes de todo mundo, entre também no grupo de WhatsApp. Agora me deixe encerrar com algo que eu considero fundamental. Durante muito tempo, nos ensinaram que o destino é algo que acontece conosco. Mas talvez o destino seja apenas a soma das histórias que ainda não compreendemos.
E quando essas histórias se tornam conscientes, o futuro deixa de ser uma repetição automática do passado. Ele se torna, finalmente, uma criação consciente daquilo que escolhemos ser. Porque, no final das contas, o verdadeiro oráculo nunca esteve nas cartas. Ele sempre esteve na consciência humana. E quando a consciência desperta, nenhum destino permanece escrito para sempre.